Olá, minhas queridas, amadas, edificadoras. É com um imenso prazer que eu venho diante de vocês hoje, nesse primeiro dia, compartilhar uma palavra ao qual tem queimado no meu coração já há 2 semanas. Nós estaremos fazendo as lives todas as segundas, às 8 da noite. Porém, a nossa conta, o Instagram, ele teve umas mudanças de diretrizes. A conta nossa no Facebook é uma conta nova ainda. A gente vai estar compartilhando com vocês aqui na página do Instagram. E também tem diretrizes, né? A gente precisa aí ter pelo menos 60 dias de conta e 100 seguidores para estar fazendo a live, né? Pelo Facebook. Mas enquanto essas coisas vão se organizando e a gente, né, esteja com tudo ok para estar fazendo isso em formato de live, o Espírito Santo tocou no meu coração para registrar essa live de forma oculta no meu Facebook pessoal e que salvasse e compartilhasse com vocês aí na página do Ministério no Instagram. Então essa foi a estratégia que nós recebemos de Deus aí para começar, né, a compartilhar da palavra, compartilhar daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, tem ministrado primeiramente conosco. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, né, a respeito desse ministério é sobre a questão do nome do ministério que ele nos entregou. Esse nome Edificadoras não é uma nomenclatura comum. Ele foi extraído de uma das palavras mais poderosas que existe na Bíblia. É um versículo que toca muito todas as mulheres, que está em Provérbios de Salomão, no capítulo 14, no versículo 1, ao qual diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas que a tola a derruba com as próprias mãos. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, né, o nosso ministério, o nosso chamado é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Se você foi tocada pelo Senhor, se Ele já te resgatou e você entendeu a sua identidade, que agora é uma identidade de filha, você tem esse chamado de falar do Senhor, de levar as maravilhas, as boas novas daquilo que Ele já fez e tem feito na sua vida. Para isso nós não precisamos de púlpitos, de microfones, nós não precisamos de grandes eventos, nós precisamos apenas ter a disposição e o coração aberto para dizer: Pai, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou falar para aqueles que vivem comigo, para aqueles que estão à minha volta, para aqueles ao qual o Senhor traz junto à minha vida, na minha caminhada, no meu dia a dia. Esse é o nosso primeiro chamado. O segundo é específico para as mulheres. Nós temos muitas coisas, muitas diretrizes do Senhor na vida da mulher, na palavra de Deus. Mas uma delas é: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E a sabedoria, minhas amadas, não está ligado à inteligência. A sabedoria de Deus
ela é uma sabedoria que vem do alto. Ela é uma sabedoria que vem a partir de um relacionamento profundo com Deus. É uma sabedoria que é adquirida através da sua palavra. Então, primeiro, nós precisamos buscar essa sabedoria. E é isso que nós vamos estar fazendo juntas aqui. Buscando juntas uma sabedoria do alto que vai nos fazer tornar edificadoras, conforme o reino almeja que nós sejamos. Em segundo lugar, a mulher sábia edifica. Nós precisamos entender e nós precisamos saber o que significa edificar. É um versículo fácil, à primeira vista muito fácil de entendimento, mas quando nós começamos a meditar, nós começamos a notar um certo nível de complexidade no que é fazer essa edificação. E o Espírito Santo falou comigo: minha filha, para formar mulheres edificadoras, nós precisamos, primeiramente, só um minutinho, meninas, que eu tô ajustando aqui meu telefone. Só um minutinho. Já retorno com vocês aqui. Bom, voltamos. São os ajustes, né? É o teste. Mas vamos, que o Senhor ele vai nos ensinando. Bom, então, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Minha filha, primeiro, vocês precisam entender o que significa essa palavra. O que significa edificar. Para vocês entenderem no mundo espiritual, assim como paralelo ao físico, o que é realizar uma edificação. Minhas amadas, nós precisamos entender esse conceito. Porque se nós não entendemos como nós vamos edificar algo, se nós não sabemos como começar, como fazer, de que forma fazer, algo que parece muitas vezes tão simples, mas que muitas vezes nós não paramos para refletir, para pensar, para buscar um direcionamento de como fazer. E é isso que o Espírito Santo quer trazer para as nossas vidas, inicialmente como uma abertura para esse ministério que está começando. Então você será uma edificadora da sua vida através do reino de Deus. Você será uma edificadora da tua casa, você será uma edificadora do seu lar, você será uma edificadora do teu trabalho, você será uma edificadora do reino de Deus, você será uma edificadora dos seus filhos, você será uma edificadora na vida de pessoas que Deus tem colocado ao seu lado para caminhar com você. Agora eu quero fazer uma oração para que nós possamos entrar nessa palavra mais a fundo e para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e nos trazer entendimento de tudo aquilo que nós precisamos ter. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Eu estou aqui juntamente com estas mulheres, meu Pai, que estão neste momento acessando esse vídeo, acessando esta mensagem,
Pai, eu venho clamar, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Que o Teu Espírito Santo venha de encontro com elas neste momento, tirando todas as vendas, Senhor. Pai, limpando, Senhor, os corações, limpando a mente, que venha trazer leveza neste momento para a vida delas, Pai, para que elas possam receber essa palavra e essa palavra possa penetrar nos corações delas, meu Pai, e possa trazer o entendimento real ao qual o Senhor deseja, e para que elas possam frutificar por 30, 60 e até 100 por um. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu agradeço a oportunidade por estar levando, Senhor, essa palavra a outras mulheres, Pai, ao qual o Senhor já me trouxe o entendimento, ao qual o Senhor já revelou a mim, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos para a honra e a glória do teu santo nome. Amém? Bom, o tema dessa mensagem que eu quero trazer para que nós venhamos inicialmente meditar nela é: faça uma análise do solo, pois dele depende a sua edificação. Primeiramente, o que significa solo? Solo, na palavra de Deus, ele vai estar relacionado com o seu coração. O seu coração representa o solo. O fruto, que muitas vezes a gente fala, eu quero ser alguém que frutifica, eu quero ser alguém que dê frutos, eu quero ser alguém que produza algo bom, né, na minha vida ou na vida de outras pessoas. O fruto, ele está relacionado às suas ações, ao seu comportamento, a forma com que você reage às circunstâncias que vêm diante de você na vida, no seu dia a dia. Lá em Gálatas, se vocês quiserem abrir aí para acompanhar, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, tá aberto aqui, eu vou ler para vocês. Fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Amém? Então, esse é o fruto que o Espírito Santo produz dentro de nós. Agora, como nós fazemos para produzir esses frutos? Para que esses frutos gerem em nós frutos dignos de uma edificação consistente, de uma edificação que é firmada na rocha, de uma edificação que é firmada em Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 3, vocês acompanhem aí, vão anotando, a gente sempre vai estar abrindo os versículos na Bíblia e meditando em cima do que a palavra diz. É a parábola do semeador, que diz o seguinte: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto.
Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então a palavra de Deus, Jesus usou essa parábola aqui, né, para trazer o entendimento de como funciona conosco. O solo é o nosso coração. A palavra é a semente. O semeador é Jesus. Então, parte dessa semente, ela caiu à beira do caminho. A beira do caminho aqui significa pessoas com os corações endurecidos, pessoas insensíveis à palavra de Deus. A semente, ela foi lançada, ela foi pisoteada pelos homens e por não conseguir penetrar nesse solo, ou seja, por não conseguir penetrar nesse coração endurecido, ela ficou na superfície, as aves vieram, comeram e levaram a semente. As aves aqui representam muitas vezes o maligno, que vem e captura essa semente, essa palavra, né? E não dá tempo que essa palavra penetre no seu coração. Ou seja, são aquelas pessoas muitas vezes fechadas, feridas, com amargura, com raiva, muitas vezes por determinadas situações, culpando muitas vezes a Deus. E aí o Senhor alcança elas com uma palavra e elas não dão abertura para receber essa palavra, para que essa palavra venha penetrar no coração e para que ela venha florescer e frutificar. E aí as aves muitas vezes são o quê? São as vozes, as circunstâncias, os pensamentos contrários que vêm ao seu encontro e diz: não é possível, isso não é verdade, nada vai acontecer. Olha os que estão à sua volta, olha a sua família, olha você, né? Você está aí há quanto tempo e você não muda e você não sai do lugar. Ou seja, essa palavra, ela é arrebatada e é levada para longe. O outro tipo de solo são as pedras, o solo onde havia pedregulhos. São as pessoas com coração raso e superficial. A semente, ela cai, ela chega a brotar, mas ela não tem umidade suficiente para a planta crescer e se desenvolver, ou seja, ela não forma raiz, ela não ganha profundidade. Porque o que a umidade ela faz no solo? A umidade, ela ajuda a trazer nutrientes, né, para a planta desenvolver. Ela deixa o solo mais mole, né, para que aquele broto, aquela raiz que ainda é tão fininha, tão frágil, ela consiga facilmente penetrando para a profundeza e ganhando força e ganhando robustez. Então, por não ter a umidade suficiente, ela não consegue penetrar, por si só ela não consegue extrair nutrientes necessários, né? É as pessoas com a fé emocional. Quando elas recebem a palavra, elas ficam entusiasmadas, né? Mas quando vêm as circunstâncias, o entusiasmo dela vai embora, ela desanima e ela retrocede. É muito fácil as pessoas começarem uma vida de caminhada com Jesus e ter esse tipo de solo, de pedregulho. Você tá ali, você vai aos cultos, você recebe uma palavra,
aquela palavra fala ao seu coração fortemente. Mas no dia seguinte, vem uma circunstância, vem uma situação e você já desanima, você já pensa que não é para você, você já acha que você está abandonada, você já acha que aquela palavra que você recebeu não era para você. E aí você retrocede ao invés de avançar. O outro tipo de terreno, de solo, que a palavra de Deus nos traz, é o solo de espinhos. O solo de espinhos são as pessoas com corações congestionados. A semente cai, brota, a planta até tem um certo crescimento, mas ela não se desenvolve muito e ela também não gera fruto, ela não frutifica. Vocês lembram daquela palavra que Jesus amaldiçoou a figueira? Que ele estava caminhando a caminho de Jerusalém, estava com fome e ele olha a figueira, identifica a figueira e ela estava lá cheia de folhas. Provavelmente era para estar dando frutos e ele vai alcançar o fruto na figueira e não encontra nada. Então, são as pessoas com corações divididos, distraídos com os cuidados do mundo. É o coração que muitas vezes a palavra concorre com muitas outras coisas, com as coisas do mundo, da carne. Espinhos que cresceram e não foram arrancados. Pessoas com dores na alma, sentimentos, falta de perdão. Pessoas que muitas vezes não encontraram a sua verdadeira identidade. Pessoas que passam uma vida buscando algo e se sentem infelizes, incapazes de realizar qualquer coisa. Muitas vezes não é porque ela não consegue, mas os espinhos que estão fluindo na mente. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É lá que o inimigo lança os espinhos. E esses espinhos vão crescendo e vão sufocando toda a palavra que foi lançada e que foi entrada no seu coração. E se você não tem sabedoria para arrancar e lançar fora esses espinhos, ele acaba sufocando a semente que você recebeu. E o quarto tipo de solo é o solo fértil. É o coração produtivo, a semente que cresceu, se desenvolveu e produziu até 30, 60 e 100 por um. Pessoas que têm o coração aberto, receptivo, limpo, preparado para receber a boa semente. E esta semente, ela não tem concorrência. Esse solo, essa semente, ela não tem distrações. Ela não concorre com dúvidas. Ela não concorre com espinhos. É aquele solo que, independente da situação, ele está aberto para receber a palavra. E ele tem fé. Ele acredita. Ele não olha as circunstâncias à sua volta. Ele crê que se Deus lançou uma semente, se Deus lançou uma palavra sobre a vida dele, o Senhor é fiel para fazer e para cumprir. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então ele descansa. E dessa forma, ele produz. O que significa produzir 30, 60 e até 100 por um? Cada semente, ela tem o poder de produzir 30 vezes, outras 60 vezes, outras até 100 vezes.
essa quantidade, essa relação de quantidade, ela está relacionada ao nível de compreensão da palavra. Eu recebo uma palavra, eu compreendo essa palavra e eu creio nessa palavra. Eu vou produzir uma quantidade de frutos. A outra vai receber a mesma palavra, vai ter um entendimento, um nível de entendimento desta palavra e vai produzir uma outra quantidade relacionada ao entendimento que ela teve. O importante é que, independente da quantidade de frutos, você vai estar produzindo. E é isso que nós queremos aqui, através desse ministério. Que você produza, que você edifique. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que essa parábola do semeador é uma parábola que traz a relação da lavoura, da semeadura. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação para a área da edificação. Para aquilo que o nosso nome representa, para o chamado que ele trouxe para as nossas vidas, que é um chamado para edificação. Para isso, nós precisamos entender alguns conceitos, minhas amadas, alguns conceitos de edificação, alguns conceitos na área da construção, ou melhor dizendo. Então, fazendo um paralelo entre colheita e edificação, que foi essa palavra em Marcos que a gente acabou de meditar. O solo, tanto na colheita quanto na edificação, ele representa a mesma coisa. É o seu coração, é o nosso coração. Na colheita, a semente é a palavra, né? Lançada por Jesus, é a palavra de Deus. Na edificação, a palavra é a fundação. A fundação é a palavra. Jesus, ele lança a fundação, a base para a edificação. O fruto na colheita é o que você produz através das suas ações, seus comportamentos, como nós já falamos. E na edificação, é a edificação em si, é aquilo que você constrói. É aquilo que vai edificar a sua vida. Também através das suas ações, dos seus comportamentos e etc. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, vamos abrir lá. Eu estou acompanhando aqui na tela, estou acompanhando aqui também na palavra. Diz o seguinte: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? Pelos nossos frutos, pelo que nós produzimos, pelo que nós construímos, nós seremos reconhecidos. Que tipo de fruto você tem gerado? O que você tem construído? É a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa tarde. Fala também lá em João 15, capítulo 15, versículo 2. Depois você vai abrindo aí, acompanhando junto comigo. Diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? E fala também lá em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer coisa alguma. Então, ou seja, a palavra de Deus já está falando aqui para nós nessa tarde. Eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Ou seja, é a semente que brotou. E se nós estamos fixados nele e ele em nós, nós daremos muito frutos, porque sem ele nada nós podemos fazer. E na edificação, ele é a base, ele é o fundamento da nossa edificação. Então, se nós não estivermos fundamentadas nele, nada nós poderemos edificar. Amém? Agora eu vou trazer mais para o aspecto da edificação e não na parte da colheita. Vou trazer alguns conceitos aqui que o Espírito Santo trouxe para mim, para que nós possamos entender mais ainda, claramente, trazendo para as nossas vidas, a respeito da edificação. Primeiro, o conceito. O que é fundação? Primeiro, o que é edificação? Edificação significa construir algo. Edificar algo, construir algo. Fundação é o solo que serve como base para a construção de uma edificação, sendo crucial para estabilidade, segurança e durabilidade da edificação estrutura. É o lugar onde a edificação se apoia, transmitindo as cargas da estrutura para o solo. Uma boa fundação evita recalques, deformações e até mesmo colapso da estrutura. Isso aqui é a definição de fundação. Se você entrar no Google e pesquisar o que é fundação, ele vai te trazer isso, de maneira geral. E eu comecei a meditar nisso aqui. E o Espírito Santo foi falando. Filha, eu sou a fundação. Eu sou a base. Tudo que você vai construir, você precisa construir a partir de mim. Por quê? Porque eu vou trazer para você estabilidade, segurança e durabilidade de tudo aquilo que você edificar. Aleluia. Eu sou o lugar aonde você tem que se apoiar. Eu estou aqui na base, eu estou aqui para receber toda a carga que você não consegue suportar. Você me dá o seu fardo pesado, que eu te dou o meu, que é leve e suave. Eu sou a boa fundação. Uma boa fundação, como diz ali o texto, evita recalques, deformações, até mesmo colapso da estrutura. Tudo que você fizer edificada no Senhor, minha querida, você não vai romper, você não vai colapsar, você não vai se deteriorizar. Por quê? Porque Ele é a base, Ele é o fundamento. É Ele que dá a estrutura para o seu prédio, para a sua edificação, para aquilo que você está construindo. Mas antes de fazer a edificação, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma análise do solo, do nosso coração. Por quê? Porque na engenharia,
antes de você começar uma construção, antes do engenheiro definir que tipo de fundação que ele vai fazer no solo, ele precisa primeiro conhecer o solo. Ele precisa saber se esse solo é cheio de pedra, é pedregulho, é argila. O que compõe aquele solo. E aí, nós vamos analisando as características do solo do nosso coração. Composição refere-se aos diferentes materiais que formam o solo. O que está compondo o seu coração hoje? O que tem composto o seu coração? Faça essa pergunta para si mesma. Seu coração está cheio? Seu coração está cheio de quê? Está cheio do Espírito Santo? Está cheio da presença de Deus? Está cheio de matéria orgânica? Está cheio de água? A água, na palavra de Deus, representa a presença do Espírito Santo, porque ele flui em nós como rios de água viva. Ou o seu coração, o seu terreno, ele está cheio de entulho? Está cheio de lixo? Está abandonado? Tá com matagal? É possível fazer alguma edificação em cima de um terreno dessa forma? Nós precisamos decidir. Decidir, querer edificar. O terreno nós já temos, o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio de decidir edificar. E decidir edificar tanto com Ele quanto sem Ele. Quem tem feito a edificação do que você está construindo? Você simplesmente chegou, pegou o terreno lá todo bagunçado, cheio de lixo e de entulho. Você mesmo fez o projeto. Você mesmo chamou uns pedreiros. E você mesmo, sem conhecimento, às vezes tentou começar a fazer uma edificação. E aí, muitas vezes, você foi vendo que faltou material. Aí você foi levantando o muro, de repente o muro caiu. Aí você estava recomeçando, estava construindo, a obra foi embargada. Por quê? Porque não tinha licença, não tinha autorização. Não tinha um aval ali de quem é responsável, de quem tem autoridade para fazer essa construção. Ou você está construindo com um engenheiro que projetou para você exatamente aquela ideia que você trouxe. Você chegou para o seu engenheiro, para o seu arquiteto e disse assim: eu quero uma casa com 4 quartos, assim, assim, assado, uma piscina, tá. Faz até um esbocinho ali no papel, entrega para ele. E fala que tá aqui nas suas mãos, faz. O arquiteto, o engenheiro, ele vai pegar o papel. Ele vai pegar as regras, os princípios, as leis, porque ele conhece
dentro daquilo que pode ser feito, e ele vai redesenhar o seu projeto, o seu esboço, e vai falar assim: eu posso fazer, mas vai ser assim, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma, porque eu só faço de acordo com o que é permitido fazer, de acordo com o estudo, com a sabedoria que eu tenho na área. E aí ele vai chegar para você e fala assim: essa parede aqui, eu tenho que ter eu não posso fazer colado no muro, eu tenho que ter um certo distanciamento. Aí esse outro ponto aqui também não posso fazer dessa forma, tem que ser assado. Essa sala aqui eu não posso fazer aberta fora a fora, tem que ter uma coluna porque precisa segurar a estrutura. E aquilo que ele escreveu, reescreveu, redesenhou, e aí ele apresenta para você, ele assina embaixo. Ele se responsabiliza pela obra. Porque ele sabe, ele tem autoridade, ele sabe aquilo que ele consegue fazer, que ele pode fazer, que ele pode desenvolver. E aí, de repente, quando você se vê com a construção feita, a obra realizada, você vê que aquilo que você tem, aquilo que ele entregou, era 1000 vezes maior e melhor do que aquilo que você esperava. A respeito de composição, a palavra de Deus, ela diz lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, no verso B. Vamos abrir para acompanhar. Que essa palavra possa ir tocando o seu coração e te trazendo entendimento. Diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E assim Não, me perdoe que eu abri errado, nós já lemos essa. Lá em Mateus 12, 34b. 12, versículo 34, verso B. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você botar aí na internet também, qual que é o primeiro passo para mim fazer uma construção? A primeira coisa que ele vai te trazer vai ser: você precisa analisar o solo. É o primeiro passo, a primeira coisa. E nós trazendo para nossa vida, para nossa vida espiritual, o Espírito Santo diz a mesma coisa. Primeiro, faça uma análise do seu coração. Como nós sabemos o que tem em nosso coração? A palavra de Deus diz aí que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Começa a parar e analisar. Começa a notar o que tem saído da sua boca. São palavras de bênção? São palavras de edificação? São palavras de paz? São palavras de conforto? São palavras que apaziguam? Ou são palavras de ira, palavras de rancor, palavras de morte, palavras de guerra?
You gotta finish for my love. I'm right back. Pensa aí. Tá carregando coisa demais? Tá acumulando coisas demais? Tá acumulando coisas além do que não deve? Tá assumindo uma carga excessiva, às vezes algo que nem sua é? Você precisa analisar. É você que tem levado essas cargas ou é o Senhor que tem levado essas cargas? Lá em Salmo 55, no versículo 22, diz o seguinte: lança teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você tem tentado suportar toda a carga, todo o peso da sua estrutura? Ou você tem se achegado ao Senhor e lançado todas elas? Pai, eu não consigo sozinha, me ajuda. Me ajuda a caminhar, me ajuda a prosseguir, me dá sabedoria, me dá direcionamento no meu casamento, no meu trabalho. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, a palavra também diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em Eclesiastes 4:10 diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. A sua carga, o seu fardo, não é para você levar sozinho. Para isso existe a base, o fundamento na edificação. Você não precisa suportar a carga da estrutura, tudo em você. Você tem que lançar sobre o Senhor. E a palavra diz aqui, não só apenas no Senhor, mas Ele coloca pessoas para caminhar junto de você. Para que você possa também compartilhar da ajuda de carregar estas cargas. A palavra diz: tomai, me dê o seu fardo que é pesado, eu te dou o meu jugo que é suave, que é leve. Então você já vai estar carregando algo mais leve, mais suave, e ainda assim o Senhor te orienta. Vou colocar pessoas que vão caminhar com você lado a lado, e essas pessoas vão te ajudar a levar o seu jugo, o seu fardo que ainda é leve. Uma reflexão sobre essa palavra que nós lemos está lá em Êxodo, no capítulo 17, entre o versículo 11 e 13.
Arão e Hur ajudaram Moisés a manter os braços erguidos durante uma batalha contra os amalequitas. Quando Moisés levantava os braços, os israelitas começavam a vencer a batalha. Quando Moisés baixava os braços, os amalequitas se sobressaíam na batalha em relação aos israelitas. Ou seja, essa luta, ela se estendeu durante o dia. Não precisa ser nem 10 minutos, fica 5 minutos com o seu braço levantado aí. Sem segurar nada. E já começa a te incomodar. Você já começa a sentir um peso, um fardo, uma vontade de abaixar. Já começa a incomodar. Imagina você o dia inteiro com os braços levantados. E aí Moisés contou com a ajuda de quem? Com a ajuda de Arão, que era o seu irmão, que foi levantado por Deus como sumo sacerdote na época. E Hur, que também era um amigo seu, que o ajudava também. Cada um sustentou um braço, para que ele conseguisse ficar com os braços levantados até o momento em que os israelitas vencessem a batalha. Minha amada, você não precisa caminhar sozinha. Você tem Arões e Hurs ao seu lado. Muitas vezes está faltando você só identificar quem são essas pessoas. Muitas vezes você tem buscado ajuda para pessoas erradas. Você tem compartilhado coisas da sua vida, situações da sua vida, para pessoas erradas. Muitas vezes, por falta de sabedoria, direção de Deus, de pedir para que o Senhor te mostre as verdadeiras e reais pessoas que Ele colocou na sua vida para te ajudar na caminhada, nas lutas, nas batalhas. Porque às vezes tem batalhas que só você sozinha você não consegue. E aí você precisa de um apoio, de uma ajuda. Então fala que Moisés senta-se numa pedra e Arão e Hur sustentaram seus braços, permitindo que a vitória fosse alcançada até o pôr do sol. Então se permita. Se permita ser ajudada. Você não está sozinha. Eu creio, Deus disponibiliza pessoas à nossa volta, às vezes basta enxergarmos também nas pessoas essas qualidades e reconhecermos. Outra composição, outra característica, na verdade, é o nível de água, ou seja, o lençol freático. A água representa a presença do Espírito Santo. Você tem sido cheio do Espírito Santo e tem deixado ele fluir na sua vida, no seu coração? Ou você está sequinho? Como está o nível de água no seu solo? Como está o nível do fluir do Espírito Santo no seu coração? Lá em João, no capítulo 4, no versículo 14, a palavra diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O seu coração precisa ser uma fonte de água sem fim, que vai jorrar até a eternidade. Aumenta o fluir dessa água no seu coração nessa tarde.
Nada de solo seco, de terreno ressequido, parecendo aquelas areias lá do sertão do Nordeste. Vamos umedecer esse solo. Vamos encharcar com a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. O outro critério de análise é presença de matéria orgânica. Matéria orgânica representa vida. A matéria orgânica ela é importante para a fertilidade do solo, melhora a sua estrutura e ajuda a reter água e nutrientes. A vida aqui ela representa Jesus. Jesus é a vida. Só conseguimos desenvolver vida se estivermos conectados nele e ele em nós. Lá em João, no capítulo 4, no versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então agora nós entendemos o que é uma edificação. Nós entendemos que nós precisamos analisar o solo. Mas de que forma que a gente faz a análise desse solo? É identificando as características desse solo. E as características são tudo isso que nós acabamos de ver agora. Primeiro, a composição, do que esse solo é composto. Segundo, a capacidade do suporte de carga. Quem está levando as suas cargas? Você ou o Senhor? Terceiro, nível de água desse solo. O solo está encharcado, está cheio da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, ou está vazio? Ou está seco, está ressequido? E a presença de matéria orgânica é a quarta característica, que representa a vida. A vida nesse solo. Jesus já adentrou nesse solo? Jesus já se faz presente nesse coração? Ou ainda não? Jesus ele já se tornou um engenheiro responsável pela edificação da sua vida? Você sabe que o engenheiro põe a plaquinha lá, né, no terreno, assina embaixo e se responsabiliza por qualquer circunstância que acontecer na obra. Ou é você que está se responsabilizando? Conhecendo o tipo do seu solo, você vai conseguir visualizar o tipo de fundação que você pode desenvolver. Aí sim nós começamos a edificar. Só que a edificação ainda de uma área que ainda não é visível. É aquilo que acontece lá dentro do solo, nas superfícies mais profundas. Não é a parte visível. Então você avaliou o solo, você limpou, você tirou tudo que necessitava tirar. Fundações rasas. Quando na engenharia acontece de ser feita uma fundação rasa? Em solos duros, firmes. Ou seja, não há necessidade de profundidade. O solo está aqui, eu faço uma base aqui. Por quê? Porque ele já é duro, rígido, firme. Distribui a carga da estrutura na superfície do solo. As fundações rasas, elas aproveitam que o solo é duro, é firme, é rígido. Elas são construídas
quase que mais superficialmente. Então ela aproveita o solo que já é duro para distribuir a carga em cima daquele solo. E as fundações profundas? São solos moles, com nível de lençol freático elevado, ou em grandes obras com edifícios altos, glória a Deus, aleluia. Minha amada, se o seu coração é um coração mole, é um coração com alto índice de água, com alto índice da presença do Espírito Santo, se você tem um coração mole, o coração aberto para receber a palavra, aberto para frutificar, aberto para edificar, você tem as características de um solo propícias a desenvolver uma fundação profunda. E uma fundação profunda, ela faz o quê? Transfere a carga da estrutura para as camadas mais profundas do solo, onde se encontra a base. Ou seja, ele pega toda a carga da estrutura e ele joga lá pro fundo, para a base, que está lá no profundo. Ele não distribui na superfície do solo, ele não deixa exposto. E aqui chegamos no ponto principal dessa palavra de hoje. Deus quer desenvolver com você um relacionamento profundo. Ele está falando aqui nessa tarde, minha filha, você é uma edificadora. Você precisa entender que eu sou o fundamento, eu sou a base, eu que dou a estrutura para tudo aquilo que você constrói. E construindo em mim a sua edificação não vai ter rachadura. Construindo em mim a sua edificação não vai se romper, não vai se deteriorar. Porque eu me responsabilizo por aquilo que eu construo, por aquilo que eu planejo, por aquilo que eu edifico. E uma fundação profunda, ela tem maior capacidade de suporte. O Senhor, Ele quer desenvolver relacionamentos profundos conosco. Quando você está na etapa de uma construção, o que você faz geralmente, né? As pessoas colocam o tapume em volta do terreno, tem os maquinários. Quem passa pela rua e olha por fora não consegue enxergar nada do que está sendo feito ali dentro. Por quê? Porque algo está sendo construído na base, no solo, lá dentro, no profundo. Deus quer ter esse relacionamento profundo com você, Jesus quer ter. Começa todos os dias a entrar no seu quarto, trancar a sua porta. Seja intencional para buscar a presença de Deus. Separa um momento do seu dia. Seja de manhã, separa um horário. Todos os dias. Um compromisso marcado, da mesma forma que você tem responsabilidade de levantar todos os dias e estar lá, batendo seu ponto, fazendo seu trabalho. Seja intencional no seu relacionamento com Deus. Pare de ter um relacionamento com Deus e chamá-lo pelo nome só quando você precisa.
Ah, eu começo a edificar aqui, começa a dar problema, o muro começa a cair. Pera aí, eu vou chamar alguém. Vou chamar alguém para me socorrer aqui. Porque eu comecei a fazer e não tá dando certo. E aí, Jesus vai lá muitas vezes, começa a fazer os ajustes. E aí você acha que você já está novamente no controle, toma das mãos de Jesus e começa a construir do seu jeito de novo. Começa a tomar as tuas decisões. Para de ficar brigando com Deus. Para de ficar entregando na mão dele, tomando toda hora. Descansa. Nós queremos muitas vezes ouvir a voz do Senhor, receber uma resposta, mas não estamos dispostas a desenvolver um relacionamento profundo com Ele. A partir do momento que você começa a desenvolver um relacionamento profundo com Ele, diário, Ele começa a falar com você. Ele começa a direcionar você. Ele fala, filha, peraí, tem que limpar algo aí no seu terreno. Ó, antes de surgir qualquer situação aí, uma rachadurinha, uma tinta que tá meio que soltando da parede, vamos vir com a manutenção aí. Vamos lixar essa parede aí, vamos lixar esse cantinho, vamos passar uma massa corrida, vamos vir com a pinturinha nova. Começa a desenvolver hoje, edificadora, um relacionamento genuíno e verdadeiro com Jesus. Convide Ele para entrar na sua vida. Se você não declarou Jesus como Senhor e seu Salvador, faça isso agora, nesse momento. Feche os seus olhos e diga, Pai, eu recebo o Senhor no meu coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Escreve o meu nome no livro da vida, me ensina a caminhar. Toma aqui, eu entrego minha vida, eu entrego o projeto, os meus sonhos, o que eu tenho nas minhas mãos, eu deixo contigo. E eu não vou me preocupar mais, porque quando eu entrego, eu tenho a confiança de quem é responsável pela obra. Quando você está fazendo uma reforma, quando você está fazendo uma construção, se você contrata alguém especializado, um engenheiro responsável, você descansa. Você sabe que qualquer situação lá ele vai dar jeito, ele vai dar conta. Mas e quando é você? E quando é você? Às vezes você se vê numa sinuca de bico sem conseguir resolver. Por isso, o Senhor me trouxe essa palavra. Essa palavra é um grande ensinamento para você que quer caminhar conosco aqui. Para você que quer aprender a edificar. Senhor, eu quero ser uma edificadora, eu quero edificar a minha vida conforme a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Ela não é muitas vezes o que nós olhamos com os nossos olhos físicos ou aquilo que nós procuramos entender com o nosso intelecto, com o nosso entendimento humano. Ela excede o nosso entendimento humano. E o Senhor te chama nessa tarde a começar a limpar esse terreno, a fazer uma varredura.
De repente você está aí no meio da construção com a obra abandonada. Porque você começou com as suas próprias mãos, sem pedir ajuda dele, e aí você se viu em apuros. Muitas vezes veio a fiscalização e embargou a obra. E agora você se vê sem meios para continuar, sem saída, sem recursos, ou melhor dizendo. Falta recurso, falta dinheiro para acabar a obra. O Senhor, Ele está disposto a pegar essa empreitada. Mas você precisa desenvolver esse relacionamento profundo com Ele. Você precisa fazer essa edificação no profundo, no interior do seu coração. Através do quê? Através da palavra. Através da oração. É chegar, Senhor, fala comigo hoje. Se você tem dificuldade para fazer devocional na palavra, existem vários devocionais que podem te ajudar, maravilhosos, que traz um estudo diário e também cita, né, as palavras relacionadas. Vai dar uma tremidinha aqui que eu vou pegar um para indicar para vocês. É um devocional novo, recente, do David Leonardo. Maravilhoso. Colocando a Vida em Ordem, é um devocional de 31 dias. Existem devocionais também que é pro ano inteiro, 365 dias, enfim. Mas procure um devocional desse. Mas não deixe de começar a se relacionar com o Senhor. Não tente você mesmo edificar com as suas próprias mãos. E outra, não edifique superficialmente falando na sua vida. Não deixa as cargas expostas. O que é deixar as cargas expostas? Quando eu edifico num coração duro, eu não consigo ter profundidade, eu não consigo fazer uma fundação profunda. Por quê? Porque o terreno já é duro o suficiente para receber a carga. E aí você fica com aquele relacionamento superficial com Jesus. É um relacionamento conveniente. A hora que eu quero, eu procuro Jesus. Quando eu não quero, eu não procuro. A hora que eu preciso, eu procuro Jesus. A hora que eu não preciso, eu sigo do jeito que eu quero viver a minha vida. E aí, quando vem a carga, quando vem as pressões da vida, quando vem as tempestades, quando vem os tornados, os furacões, os tufões, as enchentes, as cargas ficam o quê? Expostas. As suas dores, as suas lutas, as suas feridas ficam expostas. Expostas ao mundo. Expostas a julgamentos. Você fica vulnerável a toda e qualquer situação. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele quer, ei filha, vem aqui, constrói. Constrói lá no profundo do seu íntimo um relacionamento verdadeiro e genuíno comigo. Eu vou suportar todas as suas cargas e não vou deixar você ser exposta. Eu vou tratar todas as suas dores, as suas necessidades. Tudo aquilo que você não conseguir carregar. Eu não vou te expor. A única coisa que eu vou expor de você é a sua edificação quando a obra estiver pronta. Quando a obra estiver
sendo usada, sendo visitada. Eu fiz uma checagem na internet e as Torres Gêmeas, aquelas que foi alvo lá em 11 de setembro, lá em Manhattan, em Nova York, elas tinham cerca de 417 metros de altura. Mas de profundidade, elas tinham mais de 21 metros de profundidade. E sabe qual que é o edifício mais alto do mundo? É o Burj Khalifa, lá em Dubai. Ele também tem cerca de 500 e poucos metros de altura, não sei ao certo agora. Mas de profundidade, ele tem mais de 50 metros de profundidade. O tipo do terreno lá, além dele ser mais alto, ou seja, edificações mais altas requerem uma base, uma fundação, um relacionamento mais profundo. O quanto você quer crescer e desenvolver é o quanto você tem que mergulhar e aprofundar. Primeiro você cresce para baixo, para depois você desenvolver para cima. E isso lá foi possível por quê? Porque o terreno lá é um terreno mais mole. É um terreno que precisa de edificações mais profundas, de fundações mais profundas, ou melhor dizendo. Eu creio que você fará construções magníficas na sua vida. Que o seu casamento será exemplo para outras pessoas que acompanharem. Que os seus filhos serão exemplo diante das pessoas que convivem com você, que te conhecem. Que o seu trabalho gerará muito fruto e será motivo de alegria na vida daqueles que o cercam. Eu declaro sobre a sua vida que você será uma grande edificadora, você edificará prédios altíssimos na sua vida, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento. A tempestade, ela vem. Em cada momento em nossa vida, nós estamos vivendo uma estação. Mas se você edificar a sua casa sobre a rocha, e nós aprendemos que a rocha aqui, ela representa a base, o fundamento. É Jesus, é a palavra de Deus, é a orientação que nós temos através dele, através de um relacionamento profundo com ele. A sua casa, a sua edificação, ela não vai cair. Pode vir vento, pode vir tempestade, forças contrárias. É muito comum aqui nos Estados Unidos a gente ver furacões passam todos os anos. Muitas casas caem. Muitas casas são levadas pela força da água, pela força do vento. É um cenário horrível. Mas às vezes você vê no meio daquele terreno devastado uma casinha simples. Uma casinha simples de madeira. Mas de pé. Mas de pé. Que suportou todo o vento, suportou toda a carga, suportou todas as situações. Por quê? Porque não era
o que estava exposto, porque não era o que estava aparente aos olhos das pessoas que passavam e que viam e enxergavam. Era a base, era no que ela estava firmada, era no que ela estava fundada. E em meio a um terreno, a uma imensidão de casas devastadas, você enxerga aquela uma que ficou de pé. O Senhor quer fazer isso pela sua vida, nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe todas vocês. E toda semana, toda segunda-feira, nós traremos uma palavra para compartilhar com vocês aqui. Eu tenho orado para que o Espírito Santo ministre aquilo que Ele queira falar aos nossos corações, aos corações de vocês, porque estar aqui é um sinal de obediência a Deus. Tanto eu quanto a Bárbara somos tímidas. Nunca pensei que eu estaria numa rede social pensando em fazer lives ou gravando vídeos para falar. Mas o Senhor tem nos constrangido, porque quando Ele chama, Ele capacita, Ele prepara, Ele apenas quer nos ouvir. Sim, Pai, eis-me aqui, estou disposta. Amém? E é com muita alegria que eu me despido de vocês nessa tarde e pedir para vocês compartilhem essa página com outras pessoas, né? Com outras amigas, outras irmãs em Cristo, quem é, quem não é, com mulheres que esteja precisando de uma força, de uma palavra para caminhar, para seguir. E nós estaremos aqui à disposição. Nós também somos falhas, temos as nossas lidas da vida, do dia a dia, mas é o Espírito Santo que nos ensina a caminhar e que vai nos sustentando e nos dando sabedoria para prosseguir. Amém? Que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.